Vamos agora escrever as equações básicas do movimento dos projéteis. Para tal, eu quero lembrar que nós faremos uso do versor J e do versor I na nossa notação. Nessa notação, a força pode ser escrita utilizando a linguagem vetorial como sendo igual a menos m vezes g. G é a aceleração da gravidade que nós explicamos na introdução, vezes j. Ou seja, a força tem apenas a componente y. O sinal menos decorre do fato de que eu orientei o eixo y para cima e, claro, a força da gravidade é sempre orientada em direção ao centro, ou seja, perpendicular, mas para baixo, de forma que mg, e agora na notação vetorial, F é igual a menos m vezes g. Ora, devemos agora decompor o movimento, levando em conta o referencial lá adotado e, portanto, a nossa equação básica é dv dt vezes m é igual a F. F é igual a menos m vezes g vezes j. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que o movimento, na realidade, não depende da massa. Ora, em componentes, nós podemos escrever que dvy dt é igual a menos g, e a coisa é tão simples quanto isso, ao passo que, em relação à componente x da velocidade, eu posso escrever que dvx dt é igual a zero e, consequentemente, a partir desta equação, é fácil verificar que vy é igual a vy índice zero, é a componente y no instante de tempo t igual a zero, menos g vezes t. Esta é a primeira equação. A partir desta, nós concluímos que a componente x da velocidade é constante e é igual à componente x da velocidade no instante de tempo inicial. Portanto, Vx é igual a Vx índice zero, ou V0 índice x. Nós intercambiamos muitas vezes esses índices. Ora, aqui estão as duas primeiras equações importantes, equações do movimento, e é claro que para determinar a coordenada y, nós fazemos uso dessa identidade, dy dt é igual a v índice y, e sabemos que v índice y é igual a v y índice zero menos gt, e com isto nós podemos facilmente verificar que y é igual a y0, que nós estamos chamando de h, mais vy0 vezes t menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Utilizando a nossa notação, temos, portanto, que y é igual a h
a altura inicial, mais Vy0, sabemos que isso é V0 vezes seno θ, vezes t, menos g vezes t ao quadrado, dividido por 2. Para a componente x, tendo em vista que a velocidade é constante, eu posso escrever que, como o movimento ao longo de x é um movimento uniforme, x é igual a x índice 0, ou seja, essa é a coordenada x no instante de tempo t igual a 0, mais v0x vezes t. V0x é V0 vezes cosseno θ vezes t. Ora, temos aqui tudo que a gente precisa saber para a gente estudar o movimento. Isso me permite determinar a posição do projétil, por exemplo, para cada instante de tempo. E além de determinar a posição do projétil em cada instante de tempo, eu posso também determinar a velocidade do projétil em cada instante de tempo. Eu tenho, portanto, todas as equações importantes, básicas do movimento estão aqui. Basta fazer uso dessas equações para a gente responder as perguntas relevantes com respeito ao movimento dos projéteis. A partir das equações horárias, podemos responder uma série de perguntas. Por exemplo, qual é a trajetória do projétil? Vamos responder a esta pergunta. Para a gente determinar a trajetória do projétil, eu devo determinar t como função de x e substituir nesta expressão aqui. Ora, como é que eu escrevo t como função de x? A partir desta equação, eu tenho que t vezes v0 vezes cosseno θ é igual a x menos x0. Portanto, t eu posso escrever como sendo igual a x menos x0 dividido por v0 cosseno θ, ou ainda, se quiserem, x menos x0 dividido por v0x. É uma forma, inclusive, essa até mais compacta, né? E agora eu devo substituir aqui em y. Eu tenho, portanto, substituindo o t em y, eu vou encontrar y como função de x. É a trajetória. E isso é, por definição, uma curva no espaço, e que, como veremos, é uma parábola. Y de x é igual a h mais v0 y, eu estou substituindo v0 seno θ por v0y. É claro que eu posso escrever aqui também v0 seno θ. Eu utilizo uma ou outra expressão, porque afinal de contas eu tenho essa relação aqui entre elas, né? Vezes t, mas t é x menos x0 dividido por v0x. No caso, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado, mas t ao quadrado é x menos x0 sobre v0x ao quadrado. Ora, vamos reescrever
esta expressão, encontramos, portanto, que y como função de x é igual a h mais v0y dividido por v0x vezes x menos x0 mais, aqui no caso é menos, g sobre 2 vezes v0x ao quadrado vezes x menos x0 ao quadrado. Obtive, portanto, a trajetória. E é muito fácil verificar que essa trajetória é uma parábola. Na verdade, é essa expressão mais geral de uma parábola. E com isso, então, resolvemos, provamos que a trajetória é uma parábola. Agora, vamos determinar a máxima altitude atingida pelo projétil. Isso vai acontecer num tempo que nós vamos chamar de Tm, já que estamos falando da altura máxima, Tm. O que nós precisamos fazer é determinar esse tempo. Uma vez determinado esse tempo, então a altura máxima vai ser dada pela coordenada y quando calculada no instante de tempo Tm. Isto define a altura máxima. A altura máxima é a coordenada y no instante de tempo que caracteriza a altura máxima. Mas como é que eu posso saber esse tempo? Vamos agora determinar esse tempo mágico, Tm, que é o tempo no qual o objeto atinge essa altura máxima. O que acontece nesse instante de tempo, além de atingir a altura máxima? Acontece o seguinte, a componente y da velocidade vai se reduzindo, até chegar nesse ponto de altura máxima, a componente y da velocidade nesse tempo, Tm, é igual a zero. Ou seja, é uma espécie de ponto de inversão. Ele sobe, anula a velocidade, ele está nessa direção e ele agora muda o sentido do movimento. Antes era ascendente, olhando só para o eixo y, e depois ele passa a ser descendente. Entre um regime e o outro, eu tenho uma situação na qual a velocidade, a componente dela, y, se anula. Portanto, para eu determinar a altura máxima, eu devo determinar este tempo associado à altura máxima, Tm. Ora, Tm é determinado a partir dessa condição. Agora, eu olho para esta expressão aqui e vejo que Vy para esse valor do tempo igual a zero, implica em que V0 vezes, eu estou olhando para essa expressão, vezes seno θ, menos G vezes T índice M é igual a zero. Portanto, Tm é igual a V0 vezes seno θ dividido por G. Determinei esse tempo fantástico que caracteriza o tempo no qual a altura é máxima. Tendo determinado Tm, o que eu tenho que fazer é agora substituir Tm nesta expressão.
y de tm é igual à altura máxima. Portanto, a altura máxima é igual a y calculado em tm. Isto é igual a h mais V0 vezes seno θ vezes Tm, mas Tm é V0 seno θ, dividido por G, menos G sobre 2, menos G, dividido por 2, vezes Tm ao quadrado, V0 vezes seno θ, dividido por G, isto aqui, ao quadrado. Podemos simplificar esta expressão. Eu tenho que a altura máxima é igual à altura inicial, mais V0 vezes seno θ ao quadrado, portanto, V0 ao quadrado vezes seno θ ao quadrado, dividido por G. E agora, aqui, eu tenho a mesma expressão, que é V0 ao quadrado seno θ ao quadrado, dividido por G ao quadrado, mas esse G cancela aqui. Portanto, esta expressão é igual à metade da anterior. Portanto, eu tenho aqui um fator 2. Portanto, a altitude máxima depende do ângulo de tiro, depende de V0, a velocidade inicial, e é claro que depende da altura inicial de lançamento do projétil. E com isso, então, resolvemos o problema de determinar a altura máxima. Quanto tempo dura o movimento? Ou seja, quando é que o objeto atinge o solo, por exemplo? É claro que a gente poderia perguntar por um outro ponto também. Depois de quanto tempo o objeto atinge o alvo? Mas a pergunta é a mesma. Nós estamos imaginando que o alvo esteja na superfície terrestre. Ou seja, qual o tempo de voo? O tempo de voo aqui é igual ao tempo de queda. Porque nós tomamos um instante de tempo t igual a t0 igual a 0. De forma que o tempo de queda ele é caracterizado por uma condição. Quando o objeto atinge o solo, então o y para esse tempo de queda, ou o tempo de voo, é igual a 0. O objeto atinge o solo e essa condição, atingiu o solo, é equivalente a o objeto tem a coordenada y naquele instante igual a 0. Portanto, a pergunta é, para que instante de tempo y é igual a 0? Ora, fazendo y igual a 0, nós temos a condição h mais V0 seno θ vezes, agora vamos colocar tempo de voo ou tempo de queda, isso não importa, é questão de nome, é nomenclatura. Então, vamos chamar de TV menos G vezes T ao quadrado, índice V, sobre 2 é igual a 0. Portanto, o que eu tenho que procurar são as raízes de um polinômio de segundo grau. Usualmente, num polinômio de segundo grau, damos o nome a isso de A, damos o nome a isso de B e damos o nome a isso de C. E
as raízes são dadas, no caso de TV, por menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC dividido por 2A. É assim. Ora, B aqui no caso é V0 vezes seno θ. A é igual a menos G sobre 2. E C é igual a H. Portanto, T índice V é igual a menos V0 vezes seno θ, mais ou menos, raiz quadrada de V0 seno θ. Agora, ao quadrado, menos 4 vezes A, que nesse caso é menos G sobre 2, 4 vezes A, vezes C, que é H, dividido por 2A. Ou seja, 2 vezes, menos 2 vezes G dividido por 2. G dividido por 2. Portanto, posso agora escrever uma expressão mais simples, onde agora eu escreva esse T índice V como sendo igual a V0 vezes seno θ. Mais ou menos, eu tenho aqui duas raízes, vou escrevê-las sob a forma mais ou menos, raiz quadrada de V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, mais, agora eu tenho 4G sobre 2, portanto, 2 vezes G vezes H. Esta é a expressão dividido por G. Tudo isto aqui dividido por G. Ora, agora encontramos uma coisa curiosa. Temos 2 tempos. Como é que é isso? Não pode. Né? Vai cair num instante de tempo só. O que há de errado com a nossa solução? Vejam bem, o problema tem a ver com essa solução aqui, com o sinal menos. Essa solução com o sinal menos me levaria, já que este termo aqui é maior do que este, me levaria a um tempo negativo. Antes, portanto, de lançar o projétil. Logo, essa solução menos só é aceitável matematicamente, mas fisicamente não. Fisicamente não. Portanto, a gente despreza essa solução. O tempo de voo, portanto, é igual a V0 vezes seno θ mais raiz quadrada de V0 seno θ ao quadrado mais 2 vezes G vezes H dividido por G. Portanto, o tempo que dura o movimento depende da velocidade inicial, do ângulo θ, depende da altura inicial e de G. E essa expressão, a despeito de não ser uma expressão muito simples,
Mas, de qualquer maneira, é assim que a gente determina o tempo de voo ou o tempo de queda. A próxima questão a ser respondida é: qual é a distância ao longo do eixo X percorrida pelo projétil durante o voo dele, ou durante o movimento? Essa distância tem o nome de alcance. É esta distância entre o ponto cuja coordenada é x0 e y igual a 0, este ponto, e este ponto no qual o móvel atinge a superfície terrestre. Ora, como é que a gente determina o alcance? O alcance A é igual à coordenada x para o tempo igual ao tempo de voo. O tempo de voo. Mas sempre é bom lembrar que a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação ao x0. Portanto, é melhor a gente subtrair daqui o valor x0. Em geral, a gente pode tomar x0 igual a 0. Mas, de qualquer forma, o alcance é definido assim. Ora, o que eu preciso fazer, portanto, é escrever a expressão de x como função do tempo, e essa é uma expressão muito simples, x0 mais v0 vezes cosseno do ângulo θ vezes t, e agora vou substituir aqui o tempo de voo e vou subtrair x0. Portanto, o alcance é igual, subtraindo dessa expressão o valor x0, esse termo desaparece, é igual a v0 vezes cosseno θ vezes o tempo de voo. Ora, agora eu tenho que lembrar que eu posso calcular o tempo de voo determinando o tempo para o qual a coordenada y é igual a 0. Isto já foi feito e nós obtivemos que o tempo de voo é igual a v0 vezes seno θ mais raiz quadrada de v0 seno θ ao quadrado mais 2 vezes g vezes h dividido por g. Portanto, basta que eu substitua este valor aqui nesta expressão. E com isso, a gente determina o alcance do projétil. Uma vez conhecido o tempo de voo, basta multiplicar o tempo de voo pela componente x da velocidade para que eu obtenha o alcance.